Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que Deus te abençoe, encha a tua vida de graça e de poder. Bom dia, irmã Laís. Bom dia, irmão Lucas. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Quão bom é acordar e saber que somos amados por Cristo. E nesse momento eu convido a todos a se ajoelhar para fazermos uma oração e convido a você que também que está em casa a fazer essa oração conosco. Então vamos nesse momento orar. Querido Pai, muito obrigado por esse dia, como a tua filha Laís acabou de dizer, um dia onde nós nos acordamos alegres ao saber que somos amados pelo Senhor. Que essa pessoa que está em casa, também nos ouvindo neste momento, possa sentir este amor que vem de Ti e que esse amor venha preencher totalmente o seu coração e transbordar em sua vida para que ela também compartilhe com outras pessoas. Amém. Seja conosco nesse culto, ó Deus, que o Senhor aceite esse louvor que vai ser entoado, que o Senhor abençoe o estudo e que Deus Santo Espírito venha dar discernimento e entendimento a todos nós, principalmente ao pessoal que está em casa, para que eles se alimentem da Tua palavra e assim estejam fortalecidos no Senhor. Pedimos a Tua bênção e desde já nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O interessante é que Cristo, ao morrer, ele tornou-se o mediador, o nosso mediador. E tem uma ilustração que é muito bonita que diz que Deus ele segura na mão do Pai e segura na nossa mão. E, com esse intuito, eu convido a todos a entoar o hino de 375, Ao Tomar Minha Frágil Mão. Que você possa também entoar esse hino conosco e sentir o amor de Cristo. Agora, nesse momento, nós vamos recitar o nosso verso, né? Você que está em casa sabe que a gente tem aqui um hábito que Deus colocou no nosso coração e eu desejo que coloque no seu coração, que é decorar a Bíblia. E a gente vai, nesse momento, citar o verso novo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso do 6 ao 7. E você de casa? Ao 9. Ao 9, desculpa. Do 6 ao 9, né? Repete de novo. É porque o óculos está rabiscado. Vou repetir de novo. Então, nesse momento, agora a gente vai recitar o nosso verso, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do 6 ao 9. Você de casa também possa decorar junto conosco. Vamos lá? 3. 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados,
abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Vamos dar um bom dia para o pessoal de casa, um bom dia para você, bom dia para a igreja, né? Bom dia, igreja. Bom dia aos nossos amigos. É com alegria que estamos quase encerrando o livro Desejado e quantas coisas temos aprendido. E o assunto de hoje, não menos importante, vai nos ensinar como lidar com a dor e com as angústias da vida. Então é um tema muito importante, né? Sim. A gente precisa muito aprender com o estudo de hoje. E o meu coração fica tão encantado do privilégio que Deus tem concedido a nós de abrirmos o livro, o Desejado de Todas as Nações, de abrirmos a Bíblia e ter o nosso coração assim repleto de coisas boas, de mensagens tão grandiosas que muitas vezes nos falta até palavras para descrever essas mensagens. Sim. Mas o bom é que você aí de casa tem o seu livro, você tem o seu guia, então você pode ler, marcar e não perder nenhuma das palavras que são tão preciosas. Porque o que nós falamos aqui é tão breve e resumido, sim, né? Então que você leia, que você tenha o seu livro para poder receber a bênção total, completa. E no estudo de hoje nós estudamos o quê? Quais são as referências? João, no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Estudamos também o livro de Jó, capítulo 9 e o capítulo 10. E já estamos no capítulo 82 do Desejado, pertinho do fim. Daqui a pouco a gente está dando tchau para o Desejado, né? E começando uma nova etapa. Muito bom. E na história de hoje, o título do Desejado é Por que choras? Já é uma frase assim um pouco que aconchegante, né? Por que choras? E é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre Maria Madalena e outras mulheres também que foram até o sepulcro de Jesus. Lá estava o domingo se iniciando, né? E as mulheres já desde a madrugada começaram a se preparar para o quê? Para ungir o corpo de Jesus. Prepararam tudo, as especiarias, e lá iam elas ao encontro do sepulcro de Jesus, ao encontro de um corpo morto. Porque o texto diz que na mente delas não havia nenhuma lembrança de que Jesus havia dito que ressurgiria, não é isso? Sim. Mas elas iam conversando durante o caminho sobre o quê? As boas obras que Jesus havia feito. Ficaram refletindo em como Jesus era bom, em como Jesus ajudava, as palavras de consolo, e elas iam um caminho conversando sobre isso. Só não lembrava que ele ia ressuscitar. Só não lembrava que ele ia ressuscitar. Interessante isso, né? Mas houve uma mulher, porque elas vieram de lugares diferentes, algumas, né? E houve uma mulher que talvez tenha saído até mais cedo de casa para poder chegar antes. Teve uma mulher que talvez tenha andado mais rápido para poder chegar antes. E essa era Maria Madalena. Lá estava ela, primeiro, no sepulcro de Jesus. E eu fico imaginando a dor e a gratidão que movia o coração dessa mulher. Porque pensa, você sair de uma distância, longe mesmo, de madrugada, sozinha, carregando especiarias para ungir o corpo de um morto, tem que ter muito amor para fazer esse tipo de ação. Tem que ter muito amor. O livro diz que cuidar do corpo de Jesus seria para ela um consolo. Imagina que coisa. E a determinação, quando ela chega lá e não vê o corpo que ela foi contando que estaria ali, eu fiquei lendo e pensando assim. Aí ela começa a dizer, onde está o corpo? Me diz que eu mesma vou levar e vou achar um lugar digno. Jesus era alto. Com certeza ela não conseguiria carregar um corpo, mas ela daria um jeito. Eu tenho certeza que ela pensaria em alguma coisa e daria um jeito. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito para tudo. E lá estava Maria. E quando ela chega, Maria Madalena chega, ela é a primeira a chegar. Ela se encontra com um sepulcro aberto e vazio. O corpo não estava lá. Imagina o desespero. Alguém levou o corpo de Jesus. Alguém levou o corpo de Jesus. E ela sai correndo para anunciar quem? A Pedro e João. Corre para avisar Pedro e João. Nesse inteirinho chegam as outras mulheres. E quando elas chegam lá, o que acontece? Elas olham, veem que o túmulo
está de fato vazio, mas elas veem 2 homens, diz que eles tinham as vestes resplandecentes, e as mulheres chegam, como já foi falado, Maria Madalena chegou primeiro, mas muitas outras foram ao encontro, e quando elas chegam, Maria já tinha saído, e elas vão ali ao sepulcro, e elas olham, não estava mais ali o corpo do mestre, viram apenas as roupas e 2 homens, muito resplandecentes, um sentado à cabeceira e o outro aos pés. E um desses anjos era Gabriel, que estava ali na porta do sepulcro. Ele que tinha velado, tinha rolado a pedra, disse que aconteceu um grande terremoto, né, que a gente leu, quando ele rolou essa pedra. E aí ele pergunta para ela, não pergunta, mas afirma, não tenhas medo. E ela estava ali aflita, elas estavam aflitas. E em seguida disso, ele dá uma mensagem, que o Senhor havia ressuscitado. É isso? Isso. Mateus 28, versos 5 e verso 7. Eles falam, por que vocês estão procurando Jesus, o crucificado aqui? Ele não está, ele ressuscitou. Vai e diz aos discípulos. E sabe uma coisa muito interessante? É que os anjos lembram as palavras que Jesus havia dito a eles. Eles falam assim, ó, vocês têm que lembrar, ó, Jesus disse que ia encontrar vocês aonde? Aonde? Na Galileia. Ele vai encontrar vocês lá. Lembre os discípulos desse recadinho de Jesus. E lá vai as mulheres, né? Ressuscitou. Elas saem voltando, correndo e anunciando para os discípulos. Ele ressuscitou. Embora que elas não haviam visto a Jesus, elas tinham a mensagem dos anjos. Mas uma coisa triste aconteceu, Paulinho. Os discípulos não creram. Os discípulos não creram na mensagem que as mulheres haviam levado. E isso me chamou muito a atenção no parágrafo que está no Desejado, no capítulo 82, no parágrafo que inicia assim, ó, enquanto o Salvador... Eu queria começar da parte que diz assim, ó, depois a gente vai ler esse parágrafo com mais detalhe, mas eu queria só frisar uma frase, ó. Nesse parágrafo tem uma frase que começa assim, ó, sua incredulidade no testemunho levado pelas mulheres é uma prova de quão baixa lhes caíra a fé. Olha só, eles tinham perdido completamente a fé e a esperança a ponto de não crerem no relato que as mulheres estavam dizendo. Ele ressuscitou. Como eles não viam, era difícil crer, porque a fé lhes havia caído tão baixo. As notícias da ressurreição de Cristo eram tão diversas do que haviam antecipado que as não podiam crer. Eram demasiado boas para serem verdade, pensavam. Haviam ouvido tantas das doutrinas e das chamadas científicas teorias dos fariseus que era vaga a impressão produzida no espírito deles quanto à ressurreição. Mal sabiam o que podiam significar a ressurreição dos mortos. Eram incapazes de conceber o grande fato. Olha a influência dos fariseus sobre a mente deles. As doutrinas que eles haviam aprendido, até mesmo as doutrinas dos saduceus que diziam que não havia ressurreição, imagina isso. Então tudo isso era um conflito na cabeça deles e aí era difícil para eles assimilar a ideia de que Jesus, aquele que a gente viu pendurado na cruz, todo dilacerado, ressurreto. Como isso? Imagina só, a dor e a angústia fizeram com que eles perdessem a fé e vissem a maior bênção que o céu estava dando a eles naquele momento, a mensagem de que Jesus havia ressurgido. Mas mesmo em incredulidade, eles decidem ir. Sim. Eles atendem, né, ao chamado de Maria e eles vão. Eu acho interessante o que relata aqui no capítulo do livro de João, no capítulo 20, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eles foram. Do 1 ao 10, você vai ver que os discípulos, eles foram, e Pedro, ele também foi, se adiantou, chegou lá, viu as vestes, de fato, ele creu. Os discípulos foram. Mas teve alguém que foi, voltou, chamou os discípulos
os discípulos foram com ela e eles voltaram, mas ela ficou ali no sepulcro, triste, chorando. Antes de você falar dessa parte, eu queria muito ressaltar a parte que acontece entre João e Pedro. Porque isso me chama muito atenção, encheu muito meu coração, Paulinha. Pensa só, lá vai Pedro e João. Pedro era mais velho e a gente, não sei porque eu tenho a ideia de que Pedro era gordinho, né? Não sei, às vezes talvez é pelo filme, né? A gente assiste e fica com essa imagem na cabeça. Mas João chega primeiro. João corre e chega primeiro, mas João não entra no sepulcro. Pedro entra. Pedro entra no sepulcro e ele olha ali o sudário, né? Vê as vestes de Jesus ali. Sim. E aí João entra. E o texto de João, capítulo 20. Cadê? Onde estava? Cadê o versinho? Que diz assim, João creu. Aqui, ó, verso 8. E quando João entra, Mateus 20, verso 8, diz assim, ó. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. E viu e creu. O que João viu e creu? Qual era o testemunho que havia ali da divindade e que Cristo havia ressurgido? O desejar de todas as nações é espetacular para explicar isso aqui. O parágrafo que começa, Maria não ouvir as boas novas. Maria Madalena foi-se embora, não ouviu as boas novas de que Cristo havia ressuscitado. Ela achava que alguém tinha roubado o corpo de Cristo. Né? Tanto que quando ela vai conversar com o jardineiro lá, né, que era Jesus, ela fala assim, mas se esse sepulcro é tão digno, meu mestre não pode, me dá que eu tenho um sepulcro que não tem ninguém, que era o sepulcro de Lázaro, imagina isso, eu levo para lá se não é tão digno. Então ela não tinha na mente que Jesus, ela não tinha a possibilidade na mente que Jesus havia ressuscitado. Mas aí foi ter com Pedro e João e levou a dolorosa mensagem. Levaram. E os discípulos correram para o túmulo e se acharam... Os discípulos correram para o túmulo e acharam ser como Maria dissera. Viram o sudário e o lenço, mas não acharam o Senhor. Havia, no entanto, mesmo ali o testemunho de sua ressurreição. As roupas do sepultamento não estavam atiradas com negligência a um lado, mas cuidadosamente dobradas, cada uma num lugar à parte. João viu e creu. Só o mestre faz isso daqui. Olha, isso aqui é a maneira como Jesus faz. Do jeitinho que ele dobrava as roupinhas dele. Eles viram e creram. Ainda não compreendia a escritura que dizia de ver Cristo ressuscitar dos mortos, mas lembrou-se então das palavras do Salvador predizendo sua ressurreição. Fora o próprio Cristo que colocara com tanto cuidado as roupas com que o sepultaram. Quando o poderoso anjo baixara ao sepulcro, uniu-se-lhe outro que estivera com o seu grupo, montando guarda ao corpo do Senhor. Enquanto o anjo do céu removeu a pedra, o outro entrou no sepulcro e desenrolou o corpo de Jesus de seu invólucro. Foram, porém, as próprias mãos do Salvador que dobraram cada peça, pondo-as em seu lugar. Ao seu olhar, que guia semelhantemente à estrela e o átomo, nada há sem importância. Ordem e perfeição se manifestam em toda sua obra. Não é espetacular isso aqui? Nada, essa frase ficou reverberando na minha mente. Nada há sem importância para o céu. Nada. Aquilo que julgamos tão pequenos, para o céu é algo valioso e importante. Cristo havia ressurgido e ele não achou de menos importância dobrar os seus lençóis. Dobrou tudo direitinho, deixou lá. E João viu, Jesus ressuscitou. Creu. Que coisa espetacular. E aqui diz que esse era um testemunho de sua divindade. Que coisa incrível. Fica aí uma lição para nós. Fica uma lição para nós, né, Paulinho? Os que levantam aí, não dobram nem os lençóis da cama, né? Ou então as coisas pequenas que a gente vê na nossa vida e pensa que o céu olha para aquilo sem importância. Mas para Deus tem importância. Nada há sem importância. Sim. Aí Maria fica sozinha. E acontece algo muito lindo, que é o que está relatado ainda no capítulo 20 de João,
E eu queria que lêssemos juntos a partir do verso 11. Vai relatar aqui o encontro que ela teve com os anjos e com Jesus. Verso 11 de João 20. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e a parte linda, e o vosso Pai, e meu Deus e o vosso Deus. Olha que lindo isso que Deus falou. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isto. Então, ela vai e anuncia por 3 vezes. Deus manda esse recado aos discípulos. Avisa aos discípulos que a gente se encontra na Galileia. Avisa aos discípulos que a gente se encontra na Galileia. Aqui há um ponto interessante. Cristo, nesse momento, ele não aceita que Maria toque nele. E eu acho isso bonito porque às vezes a gente tem uma ideia de quando a pessoa morre e ela fica vagando, ela é uma alma, é um ser assim transparente, invisível e tal. E aqui a Bíblia deixa claro que Jesus estava ali em pessoa e ele não aceita o abraço de Maria, ela vai para abraçar-lhe os pés. Por quê? Aqui também no livro trouxe uma explicação muito bonita. Cristo ele ainda não tinha subido ao Pai, ele ainda não tinha apresentado e tido a certeza de que o seu sacrifício estava aceito. Aqui no parágrafo que fala, Jesus recusou receber a homenagem de seu povo. Esse parágrafo ele se encontra nessa edição de capa dura na página 790. Nas demais edições vocês podem procurar por esse início no parágrafo. Jesus recusou receber a homenagem. Ali para o meio fala assim: que ele subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que por meio de seu sangue todos poderiam obter a vida eterna. O Pai ratificou o concerto feito com Cristo, de que receberia os homens arrependidos e obedientes. Amém. E os amaria mesmo como ama a seu filho. Amém. Essa parte é linda. Qual é a medida, Carol, que Deus te ama? Ele te ama como ama o Senhor Jesus. Cada um de nós somos amados nesse patamar, nesse nível, como ama Jesus. Em outros momentos, Jesus fala assim: olha, como o Pai me enviou, eu envio vocês. É nesse nível que o céu olha para cada ser humano arrependido e obediente. E olha o que continua dizendo. Cristo devia completar sua obra e cumpriu a promessa de que o varão será mais precioso que o ouro e o homem sê-lo-á mais que o ouro acrisolado. Todo o poder no céu e na terra foi dado ao príncipe da vida e ele voltou para seus seguidores num mundo de pecado a fim de lhes comunicar poder e glória. Jesus não aceita que Maria o abrace, porque ele ainda não queria a honra de seus filhos, ele queria primeiro a presença do Pai. Mas uma vez que ele vai e o Pai ratifica, filho, está aceito.
todos serão aceitos no amado. Todos os que te aceitarem serão recebidos aqui no céu. Há moradas para cada um de nós lá. E aí Jesus volta para comunicar aos discípulos, aos seus seguidores, poder e glória. E olha que interessante o que Mateus relata, que Jesus ele se encontra novamente com o restante das mulheres. Ali estava Joana, não essa, mas uma outra. Tinha ali também Salomé, que eu não sei quem que é. Tinha Maria, mãe de Tiago, tinha Maria Madalena, tinha várias mulheres que amavam a Jesus demais. E aí Jesus se encontra com esse grupo de mulheres. E aqui no capítulo 28 do livro de Mateus, a partir do verso 5, acontece algo muito bonito. Eu vou pedir à professora Joana que possa ler. Versinho 5. A partir do 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhes: não temas, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Aí Jesus confirma de novo o convite do encontro na Galileia. Mas perceba que aqui no versículo 9, no final, diz que quando elas chegaram e reconheceram Jesus, elas fizeram o quê? Abraçaram e o adoraram. E nesse momento Jesus, ele recebe essa adoração, porque o Pai já tinha ratificado, confirmado. E aí ele fica ainda alguns dias aqui na terra, isso a gente vai ver nos próximos, para confirmar essa obra, e diz também para que os discípulos tivessem a certeza, e essa parte é linda, de que eles continuavam sendo amados. Imagina que coisa gloriosa. Só o amor para fazer isso. Sabe, eu fico imaginando, Jesus diz assim para Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Isso que você acabou de explicar. Mas o que fez Jesus fazer o Pai esperar? O que fez Jesus ficar ali esperando antes de subir ao Pai? Ele estava ali justamente para atender um coração dilacerado. Um coração sofrido que estava ali no sepulcro, chorando, e dizendo: onde é que está? Me diga onde é que está. Que aonde tiver eu vou buscar e eu levo para o sepulcro que eu tenho. Jesus estava ali por causa daquele coraçãozinho. Aquele coraçãozinho grato que só queria render homenagem ao Salvador. E aí ele espera, ele deixa os anjos, o Pai esperando para receber Maria. E aí quando ela escuta a voz familiar de Jesus: Rabone! Imagina a alegria do coração daquele que estava despedaçado. E Jesus fala: calma, Maria, eu ressuscitei, Maria. Aqui, Maria, estou na sua frente. Imagina isso, que coisa gloriosa. Jesus faz essa surpresa maravilhosa para Maria, se apresenta Ele mesmo para ela. Que coisa gloriosa. E a vida, a primeira obra na realidade, a primeira obra realizada por Cristo após a ressurreição, essa que você acabou de falar. Mostrar para os discípulos que eles eram amados. A mensagem do anjo: diga aos discípulos e a Pedro. Que lindo isso aqui. E a Pedro, diga a Pedro também que eu quero vê-lo. Porque angustioso estava o coração de Pedro. Cheio, profundo de remorso, com vergonha. E quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando: ai, coitadinho do Pedro, meu Deus, que vergonha. Imagina olhar para o rosto de Jesus depois de ter negado ele. Depois de ter dito: eu não conheço, nunca ouvi falar, e ainda com juramentos e pragas. Imagina encontrar o Salvador depois disso. Diz que Pedro foi o que mais sofreu, porque isso ficava latente na mente dele. Ele não esquecia a cena e isso machucava o que ele tinha feito com o mestre dele. Isso mesmo. E Jesus queria ajudá-lo nessa situação. Diga a Pedro que eu também quero ver ele.
que eu também aceitei o seu arrependimento. Eu tenho perdão para dar, como eu amo ele também, mesmo que ele tenha me... Eu amo ele também. O amor de Cristo permanecia inalterável. É isso que fala no parágrafo que começa: a primeira obra de Cristo na terra, depois de sua ressurreição, foi convencer os discípulos de seu inalterável amor e eterna solicitude para com eles, porque todos abandonaram. Pedro negou, foi pior, né? Mas todos abandonaram. Mas Jesus queria convencê-los: como vocês são amados, amados por mim, amados no Pai. E o parágrafo termina dizendo: para lhes dar testemunho de que era seu Salvador vivo, de que quebrara as cadeias do túmulo e não mais podia ser retido pelo inimigo, a morte, para revelar que tinha o mesmo coração de amor de quando andava com eles, quando o seu amado mestre apareceu-lhes por várias vezes. Queria estreitar ainda mais em torno deles os laços de amor. Ide, dizei a meus irmãos, disse ele, que me encontrem na Galileia. Que amor, que cuidado, que tato, que jeito era o que Jesus tinha para com os discípulos e tem para conosco também. Amém. E Cristo queria dar essa certeza porque é algo que é muito difícil de se viver. É a situação de dor, de remorso, como Pedro estava ali numa mistura de sentimentos. É muito difícil passar por momentos de decepção. Os discípulos estavam passando por um momento de decepção. Na verdade, a fé deles foi por água abaixo, como normalmente a gente diz. Eles até tinham voltado para a sua vida. Como em momentos de dor, de depressão, de desespero, de preocupação, de temor, é difícil permanecer com os olhos fitos em Jesus. O que Jesus queria, ao falar ali para Maria Madalena, consolar o coração dela e dizer: Maria, esses teus olhos embargados por lágrimas não permitem que você me veja do modo como eu sou, veja a situação do modo que é. Ela primeiro pensa que Jesus é um jardineiro. Os discípulos olham aquilo, mas o coração ainda estava tão desesperançado, tão dolorido, que eles não conseguem aceitar e crer ainda que era verdade mesmo que Jesus estava ressuscitado. Cada um vai reagindo a essa situação de dor de um modo diferente. E eu te pergunto, e o Senhor Jesus hoje pergunta: por que choras? Por que te atribulas? Eu vivo. Eu vivo. Amém. Desde a primeira vez dessa semana que passou, que eu li o capítulo Banquete na Casa de Simão, ficou uma palavra, e eu quero encerrar com essa frase que trouxe muita esperança ao meu coração e eu acredito que pode trazer ao de vocês e ao seu também. O plano da redenção dotou a humanidade de grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Jesus sonhava muito grande para Maria, aquela mulher desprezada. O plano da redenção, a graça de Cristo a elevou. A graça de Cristo elevou os discípulos e ainda a Pedro que o negou. O Senhor Deus sonha coisas grandes, por isso não permita que a dor, o sofrimento, a miséria, a angústia te impeça de ver o Senhor, porque a dor, ela nos cega. Ela nos cega de verdade, mas Jesus hoje afirma, porque Ele vive e Ele intercede, Ele está junto ao Pai agora, a esperança, a salvação, a solução para todo e qualquer problema. O que é que o nosso mestre disse? Porventura há impossíveis para Deus? Não há impossíveis para o nosso Deus. Que o consolo, que a alegria, que a esperança de que temos um Redentor vivo e que vai voltar, alimente o nosso coração. Amém. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao nosso Senhor que nos dê essa alegria, essa esperança e essa visão clara e aberta. Nosso Deus e nosso Pai, glória, glória seja dada ao Teu nome, Senhor.
como Tu és grande, poderoso, como Tu és, Senhor Deus, amorável. Sim, O Teu estudo da Tua palavra hoje nos mostrou como é que o Senhor reage às dores humanas, às aflições dos nossos corações. O Senhor sempre responde com amor. O Senhor sempre responde, Senhor, com tato, com jeito. Como o Senhor se importa conosco, como o Senhor nos dá um valor a qual nem nós entendemos, Pai. Sim. Ajuda-nos a compreendermos esse profundo amor, esse imenso, infinito amor. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, mesmo em dor, em aflição, não nos permitir pensar que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos rejeitou, porque isso não acontece. O Senhor nos ama demais para tal coisa. Senhor, nós colocamos a nossa vida sobre o Teu altar e imploramos para que Teu Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente essas mensagens que nós temos ouvido, essas mensagens que nós temos lido. Trabalha, Senhor Deus, no nosso coração, nos mudando, nos transformando, nos fazendo agir em cima daquilo que nós estamos lendo. Que nossa compreensão sobre o Senhor e sobre a Tua palavra se aprofunde cada vez mais. Que seja realmente algo real e verdadeiro o que estamos vivendo contigo, Senhor. Que realmente não seja apenas palavras, mas seja real, seja verdadeiro. Nos colocamos em Tuas mãos, colocamos o pessoal que está em casa ouvindo essa mensagem, que o Senhor também os abrace, que eles se sintam amados, amparados por Ti, Senhor Deus. Amém. Que no dia de hoje eles possam entregar todo o ser para Ti e que o Senhor possa fazer uma linda obra no coração dos nossos irmãos. Amém. Pedimos a Tua bênção para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, Pai. Jesus vive e porque Ele vive, nós também viveremos. Crede e verás a glória de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã.